Voltamos, atualidades, e olha, nova roupagem, depois de o programa ter ficado aí em férias mesmo, hein, pessoal aqui tirou umas férias e voltou com toda a garra, trazendo pessoas aí importantes, pessoas que, olha, têm uma postura firme aí em nossa sociedade e no Brasil todo. A gente não cansa de falar, porque nós estamos na internet, nós estamos globalizados aí. Nosso convidado aqui nesse bloco, Dr. Oswaldo Zago, ele é um parceiro nosso aqui e um titular do programa. Eu quero cumprimentá-lo, Dr. Oswaldo, satisfação. Muito boa noite, Dr. João, a satisfação é toda minha, mais uma vez aqui na TV Altiora. Isso é um motivo de grande orgulho e grande satisfação para mim, principalmente aqui no seu programa, que já há tantos anos aqui podendo participar, realmente é muito agradável. Bom, Oswaldo, esse titular aqui, ele tem aqui e dá uma colaboração muito grande aí, não só ao nosso programa, à nossa cidade, pela postura firme aí, e não titubeia. A gente sempre não cansa de falar isso. Doutor Oswaldo, nós estamos trazendo aqui, para a gente debater e conversar, a questão da Copa do Mundo, riscos e violência na Copa. Como é que o senhor vê isso? Uma série de questões aí, black blocs, greves, tumultos, terrorismo, a gente ficaria terrorismo, que não acontece muito não, mas a gente coloca também organizações criminosas aproveitando o momento. Como é que o senhor vê isso, doutor Oswaldo? Doutor João, eu vou fazer uma análise disso, não uma análise comum, uma análise que está na mídia. Eu vou até um pouco além e trazer um pouco de informação hoje relacionada à violência, ao crime organizado, que eu acho que é o grande problema do Brasil hoje. Eu até escrevi recentemente sobre isso. Nós, de certa forma, suplementamos a eventual ineficiência do poder público, pagando um plano de saúde para quem pode, ou até a deficiência do transporte, da malha viária. Nós damos um jeito, chegamos atrasados às vezes, temos que acordar mais cedo para chegar em São Paulo em determinado horário. Enfim, nós temos que usar de alguma maleabilidade, de alguma flexibilidade para contornar a ineficiência do poder público. Ocorre que a violência e a saúde são duas coisas que, no meu modo de ver, é praticamente impossível de se minimizar ou de se neutralizar os danos causados com a ineficiência do poder público. A saúde, porque o senhor, como um grande médico que é e conhecedor da matéria como ninguém, a saúde ineficiente, ela causa o quê? A morte. Ela causa sequelas, ela causa uma série de consequências irreversíveis. E a violência também. Um chefe de família que é assassinado num semáforo, um filho que é sequestrado. Nós tivemos agora, recentemente, em Bragança, um evento lamentável de um sequestro, coisa de 20 dias atrás. 20 dias. Foi pouco divulgado até pela imprensa, não sei se para não causar um transtorno, uma comoção, um pânico até. Mas eu acho que são dois grandes problemas hoje do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, no nosso querido país. E eu acho que existe um risco grande, sim, de acontecer, nós temos distúrbios na Copa do Mundo. Por quê? Porque o dinheiro vai chamar de coisas boas e coisas ruins. Então o dinheiro vai chamar a criminalidade, sem sombra de dúvida. Um turista que vem para o Brasil para passar um mês aqui, 15 dias, 20 dias, para alugar um apartamento por 30 mil, 50 mil, 60 mil reais, né? Para pagar uma diária do hotel que, com certeza, os hotéis vão triplicar, quadriplicar o preço das suas diárias. São pessoas que vêm com dinheiro. Sim. E que vêm, às vezes, mesmo advertidos lá fora de que existe um fator risco aqui no Brasil, eles vêm sem, às vezes, aquela malícia, sem aquela prevenção que nós, lamentavelmente, temos que ter e aprendemos a ter para trafegar aí nas grandes metrópoles. Então, é grande o risco de uma concentração de marginais nas capitais e assaltos e tudo mais. Imagina uma pessoa que aluga um apartamento
ele corre um sério risco de ter o apartamento saqueado enquanto ele sai. Verdade, não é? Porque é evidente que ele vai trazer dinheiro, né? Ele vai trazer algum dinheiro ele vai transformar o dólar em real, ou vai usar o dólar até, porque eu tenho certeza que as casas aí vão aceitar os restaurantes, hotéis, para pegar o dinheiro do turista e até para converter numa condição até mais vantajosa, eles vão pegar o dinheiro. Eu acho que o dinheiro que vai chegar aqui ao Brasil pode ser, sim, um fator gerador de violência. E o risco já anunciado desses black boxes aí, eu sei lá como é que chama isso daí, que eu acho que é uma coisa super errada, porque a liberdade de expressão, eu acho que é algo que tem que ser garantido, desde que não haja violência e que as pessoas se identifiquem. Na medida em que a pessoa se oculta atrás de uma máscara, eu acho que acaba sendo uma coisa até covarde, porque ele não pode nem ser identificado e punido por excessos que ele venha a cometer. Mas fora esses personagens, nós temos ainda as facções criminosas, Sim. que é algo que existe, é real, é presente, existe uma sociedade paralela, mas eu não sei por que isso é escondido nesse país. Se esconde isso, sendo que é uma realidade presente nas metrópoles, nas grandes metrópoles e também nas cidades do interior, por que não? E vamos imaginar, Deus me livre, uma voz de comando por parte das facções para que se faça alguma coisa, se bloqueie uma estrada, para que se realmente bloqueie a Copa do Mundo. Nós vamos ter um transtorno tremendo, e uma repercussão terrível, negativa lá fora, né? Porque o Brasil tem muitas cidades que dependem muito do turismo. Então o turista, ele não quer saber se aconteceu só no Rio, aconteceu só em São Paulo, ou aconteceu em Belo Horizonte. Ele não vai querer saber isso, simplesmente ele não vem mais. Ele vai evitar, ele vai procurar um outro destino, uma outra rota para a viagem dele, né? Eu quero crer, doutor João, que nada disso vai acontecer. Nós, como bons brasileiros, temos que torcer para que isso não aconteça. Né? Nós não podemos pensar, quanto pior, melhor, coisa desse gênero, que é algo horrível até de ouvir. Nós temos que torcer para que não aconteça, mas que o país não está preparado, isso é evidente, basta verificar nossos aeroportos em comparação com aeroportos de outras capitais de países importantes. Não tem nem base de comparação. Agora, doutor Oswaldo, eu falei de tumultos. A gente vendo essas torcidas organizadas, aí os clubes que a gente tem aí, não respeita nada, sempre aí, a polícia, e até são punidos mesmo, etc., que parece que eles não se compenetram de que isso não leva a nada. E, por outro lado, a própria, isso que o senhor coloca, a violência urbana e no dia a dia. Eu acho que não só as cidades, mas o governo como um todo, eles eu acho que tem que ter uma visão inteligente disso para tentar evitar esses tumultos. Como é que o senhor vê isso? Sem dúvida. Mas aí, doutor João, acho que é um problema até de educação. Eu gosto de futebol também. Quem me conhece sabe que eu sou um torcedor do Corinthians, gosto muito de futebol, mas nunca briguei por causa de futebol. Sim. Lógico que nós brincamos com os amigos, e é saudável até essa brincadeira. Aconteceu agora semana passada, aí o Corinthians foi perdedor do jogo, recebi vários e-mails, ligações, brincadeira. Isso aí faz parte, né? Aliás, é tão importante ganhar do Corinthians, parece que eles ganharam o Mundial, né? Porque você vê como o Corinthians está importante. De 3-2 ainda foi um acontecimento impressionante. Mas tudo bem, vamos deixar falar de coisa séria, né? Então, eu acho que não tem sentido brigar por causa de futebol. É o que eu sempre falo, hoje o jogador está aqui, o Pato estava no Corinthians, hoje ele está no São Paulo, e ele vai beijar, quando ele marcar o gol, vai beijar o distintivo de São Paulo. Então, isso chega no final, meu amigo aí de casa, você que briga, não perde à noite porque o seu time perdeu, ou briga com a esposa, etc. e tal, isso aí não leva a nada. Quando, no final do jogo, o jogador vai embolsar uma boa quantia de dinheiro e você não vai ganhar nada com isso. Então, pare de se preocupar com isso, torça para o seu time, mas tenha limites, veja isso de uma forma saudável, não deixe que isso interfira, como aconteceu já de torcedores morrerem do coração em determinados momentos dos jogos e finais e tudo mais. Eu
Posso me aborrecer e até dormir contrariado, mas nunca deixei isso atrapalhar a minha vida, não. Agora, uma outra coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte: a gente vê aí algumas greves e que o próprio judiciário até não endossa. E como é que o senhor vê isso? Porque tem aí, embutido aí nas conversas pela internet, que pode haver aí greves em setores essenciais. Isso é preocupante, hein? Não tenha dúvida. Acho que a greve, como liberdade de expressão, forma de manifestação de vontade, de reivindicação, ela não pode de forma nenhuma prejudicar o particular, que não tem nada a ver com isso. Então, os serviços essenciais, evidentemente, podem ter uma paralisação. O transporte, a saúde, a segurança, o judiciário. Nós tivemos, salvo engano, em 2004, uma greve do Poder Judiciário que durou 120 dias. O senhor imagina, nós advogados que dependemos do funcionamento do fórum, o que foi isso? Foi terrível. Muitos escritórios até fecharam, porque não conseguiram suportar o custo operacional, sem trabalhar, sem poder realizar audiência, sem poder fazer levantamento de valores, de processo. Então, isso causou um transtorno. Imagine para o jurisdicionado que está esperando, às vezes, uma decisão para receber alimentos, está esperando uma decisão de habeas corpus, está esperando uma decisão de reintegração de posse. Então, é evidente que os serviços essenciais não podem ser paralisados em nome de um direito de reivindicação. E o judiciário tem, de certa forma, atuado nessa linha, declarando ilegais as greves quando elas acabam ocorrendo em serviços essenciais. Mas eu acho que ela deveria ser mais rigorosa até. Eu acho que a Justiça do Trabalho deveria coibir esse tipo de paralisação e realmente com rigor, porque, em última análise, quem acaba sofrendo com isso é o cidadão, é o último ponto dessa cadeia aí de comunicação. Então, realmente, isso não pode acontecer. Agora, doutor Oswaldo, duas coisas. Uma, o terrorismo, por exemplo, o grupo Al-Qaeda, eu acho que não cabe aqui, eu não sei, essa visão. Eu acho que o Brasil não tem essa vocação de terrorismo. E a segunda coisa é o seguinte: Copa do Mundo, isso vai influenciar, é um ano de eleições. O senhor acha que vai influenciar as eleições majoritárias que nós teremos esse ano? Então, respondendo à primeira pergunta, doutor João, eu acredito que um evento mundial, o mundo inteiro vai estar aqui no Brasil participando, acompanhando esse evento, a imprensa do mundo todo. Eu acho que é real a possibilidade de algo violento e até de terrorismo, sim, é real essa possibilidade. Tomara que não ocorra, volto a dizer, mas ela é real. Eu, particularmente, vou evitar todo e qualquer deslocamento para capitais, como São Paulo, principalmente, que é onde estão os tribunais. Eu vou muito a São Paulo, vou evitar nesse período de jogos, principalmente no começo da competição, e acredito até que nos dias de jogos do Brasil vai ser facultativo, inclusive, a concessão de férias, né, de feriado na cidade. Então, acho que não vai funcionar mesmo. Mas eu, particularmente, vou evitar. E se eu ganhasse um ingresso para assistir um jogo, eu não iria, de hipótese nenhuma, porque teria receio, sem dúvida. Mas vamos fazer um paralelo da Copa do Mundo com a Fórmula 1. A Fórmula 1, com um evento bem menor, sim, que é o que ocorre, quando nós temos Fórmula 1 ou Fórmula Indy, nós verificamos que a capital fica totalmente transtornada. O trânsito, hotéis, restaurantes, serviços de primeira necessidade, de primeira ordem. Imagina uma Copa do Mundo que é um evento dezenas de vezes maior. Envolve o país todo. Envolve o país todo e todos os países do mundo, né? Olha aí. Praticamente. Então, imagine o que vai ser isso, num trânsito caótico de São Paulo, que é uma das capitais sede da Copa, né? Então, eu acho que você aí de casa, se puder evitar o deslocamento a São Paulo nesses dias de jogo, melhor. E respondendo à última pergunta, sem sombra de dúvida, o resultado da Copa, não vou dizer só a Copa do certame, quer dizer, se o Brasil vai ganhar ou vai perder a Copa, claro, o desempenho da seleção, mas acho que o resultado final de tudo isso, se tudo correr muito bem, evidente que o governo federal atual, os atuais governantes que vão sair à reeleição,
lógico que eles terão vantagem com isso. Se as coisas não ocorrerem bem, se o Brasil não for vitorioso, eu acredito que isso vai repercutir também, e nesse caso vai repercutir negativamente, isso sem dúvida, né? Nós estávamos recordando agora há pouco no intervalo a Copa de 50, que foi um fiasco que o Brasil teve, e até hoje os uruguaios, quem já foi para lá sabe disso. Existe um monumento, inclusive, para a Copa de 50, perto do estádio, eu não me recordo o nome do estádio lá do Uruguai. Né? Centenário, tem um monumento lá, e quando se fala que é brasileiro, quando a gente vai visitar lá, ele fala, olha, você é brasileiro, olha, então isso aqui é Copa de 50, você lembra disso daí? Coisa de 64 anos atrás, e para eles é o máximo. Né? Tomara que não aconteça isso que aconteceu em 50, né? Na verdade, doutor João, que estamos torcendo aqui para que tudo corra bem, mas certamente não foi a melhor decisão trazer a Copa para o Brasil. Eu acho que a euforia tomou conta, não acho até que no primeiro momento a vontade era tirar algum dividendo eleitoral com isso, ou coisa desse tipo, mas eu acho que o governo federal deve estar torcendo para acabar logo a Copa e tudo correr bem, porque isso seguramente vai interferir no resultado do pleito, sem dúvida. Né? Tá certo. Bom, doutor Oswaldo Zago, sempre ele, quando convidado, ele aceita o nosso convite, vem aqui, e é uma satisfação grande, e o nosso telespectador sempre gosta do doutor Oswaldo e pergunta a gente quando o senhor vai voltar. O convite é feito, não de uma maneira assim, aleatória, uma vez ou outra, mas ele é um participante aqui efetivo. Doutor João, eu que fico feliz de estar aqui com o senhor, sempre fico satisfeito, e a grande satisfação vem da liberdade que eu tenho de me expressar aqui, de colocar meu pensamento. Nunca me foi pedido para falar alguma coisa ou deixar de falar algo. Eu falo à vontade, e isso que me motiva a estar aqui no programa, dar essa pequena contribuição. E sempre que for convidado, estarei aqui com o maior prazer. Agradeço mais uma vez e desejo que todos aí de casa tenham uma excelente noite, e um abraço a todos aí. Bom, olha, o doutor Oswaldo chegando de uma viagem longa, mas ele, assim mesmo, compareceu aqui, aceitou o nosso convite, chegou à tarde, nem deu tempo de descansar, já aceitando que nosso convite, está aqui participando do programa, que sempre engrandece a gente, doutor. Obrigado, doutor José. Agora eu vou à reunião do Rotary, o dia não terminou ainda, nós temos reunião lá no Rotary Clube Bragança Estância, temos assuntos importantes para tratar lá, de mais campanhas aí. Já até aproveito para fazer uma propaganda para você aí de casa, sempre que puder, participe e ajude o Rotary, porque ele realmente faz uma destinação muito válida, muito assim, cuidadosa do dinheiro que é arrecadado nas campanhas, como a Noite do Queijo e Vinho, que acontece em agosto, que é um evento fantástico, já vai para a 9ª ou 10ª edição. Tivemos agora, uma coisa de menos de um mês atrás, o frango grelhado. Sim, nós assamos lá. Sempre para uma entidade, Exatamente, trabalho. Sempre. Temos várias campanhas durante o ano, as campanhas até fixas e algumas novas que ocorrem aí durante o ano. E sempre revertendo recursos para instituições aqui da cidade, sempre da cidade de Bragança. Então você que está aí de casa, aproveitando o gancho, que é precioso esse veículo, sempre que você puder, participe, que o Rotary é uma instituição bastante séria e ela vai empregar bem. Aberta a todos. Aberta a todos. Mesmo agosto, fique atento quando começarem a vender os convites. Nós fizemos o último evento, a última noite do Queijo e Vinho na Fazenda Bela Manhã, com quase 500 pessoas. Esse ano pretendemos colocar mais de 600 pessoas. É um projeto do Antonino Petruzzo, que é o presidente atual do Rotary Estância, que é lá do Supermercado Papai. A ideia é colocar agora em agosto, já com o novo presidente, que vai ser o Ricardo Casanova, colocar 600 pessoas lá, talvez seja na Fazenda Bela Manhã ou no Clube de Regatas, enfim, para reverter recursos. Então, fica o convite para você aí de casa. É isso aí, olha aí, Oswaldo Zago, que nós agradecemos, e já a gente volta, muita coisa ainda, nós vamos debater e conversar aqui no programa. A gente volta.